Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos então conversar hoje sobre o que seria o sinal do profeta Jonas, descrito em Mateus 12 e Mateus 16. Vamos então fazer a leitura da palavra e conversar sobre alguns fundamentos bíblicos e históricos em relação a esse assunto. E antes de mais nada, eu gostaria de falar brevemente sobre alguns dos principais motivos por eu ter começado esse canal. E acho que o principal seria para eu poder pregar a palavra para os meus amigos e familiares e também para pessoas novas que possam vir a conhecer o canal. E em segundo lugar, para poder espalhar a mensagem do Evangelho e fazer a minha parte. Eu sinto que isso é importante e que está faltando muito hoje em dia. Porque muitas pessoas acham que conhecem sobre Jesus, acham que conhecem o Evangelho, mas na verdade não conhecem. E a Bíblia sempre vai ter as respostas. Então, vamos começar. Bom, começando aqui por Mateus 12, capítulo 38, né? Então, os escribas e os fariseus, que eram os religiosos daquela época, questionaram Jesus e pediram para ele fazer sinais a eles para mostrar que ele era realmente o Messias. Então, no versículo 39, Jesus fala, ele lhes responde: a geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, Jesus basicamente já estava prevendo a sua morte. Aqui ele não fala ainda sobre a ressurreição, mas tem outros versículos que ele fala. Mas então, antes da gente conversar mais sobre isso, vamos tentar entender a história de Jonas. Então, indo aqui para o Velho Testamento, então basicamente chegou a palavra de Deus a Jonas e ele falou: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então ele entrou em um navio e estava tentando fugir da presença do Senhor para Tarsis. Porém, é impossível você fugir da presença do Senhor. Não tem como. Uma hora ou outra, o juízo vem. Então, é melhor buscar ele o quanto antes, né? Vamos lá, então. E aí o Senhor enviou uma grande tempestade. E então os marinheiros, as pessoas que estavam no navio, lançaram sortes. E a sorte caiu em Jonas. Jonas estava dormindo na parte de baixo do navio e encontraram ele lá e perguntaram, então pediram para ele rezar ao Deus dele e por que aquilo estava acontecendo. E aí, basicamente, Jonas, depois que as sortes caíram nele e ele também já sabia por o motivo daquela tempestade, ele falou que ele era culpado. Então, vamos ver aqui. Ele mesmo falou aqui, então: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, desta forma, como a tempestade não parava, eles lançaram ele ao mar, e no momento em que lançaram ele ao mar, a fúria da tempestade se encerrou, e os caras que estavam no mar temeram ao Senhor e tudo mais. Mas o principal aqui é que o Senhor preparou, então, um grande peixe para Jonas. Vamos lá. E sim, então ele foi engolido por esse peixe e ficou 3 dias e 3 noites.
dentro do peixe. E aí, nesse tempo, ele se arrependeu, porque ele estava tentando fugir do que o Senhor tinha mandado ele fazer, que era pregar para Nínive. E então, ele se arrependeu e, após 3 dias e 3 noites, o peixe o vomitou na terra seca. E aí Deus falou de novo para ele ir a Nínive, e ele obedeceu. Então a pregação de Jonas era basicamente assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então até mesmo o rei de Nínive creu na pregação de Jonas, se arrependeu, e de tal forma que ele tirou as suas vestes, rasgou, vestiu-se de saco, e então ele foi desceu as escadarias, foi até o chão e até o pó, basicamente, se humilhando perante o Senhor. Então foi uma coisa incrível. Basicamente 150 mil pessoas, por volta de 150 mil pessoas que estavam em Nínive, se arrependeram com a pregação de Jonas. Então Deus poupou aquela cidade. E então Jonas, inclusive, ainda fica muito bravo, porque como aquele povo era conhecido por fazer muita crueldade, os seus soldados eram cruéis, etc. E eles estavam, enfim, como Sodoma e Gomorra, cheio de iniquidades e pecados. Então Jonas se irritou, mas então Deus fez crescer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. Então Jonas se alegrou por causa da aboboreira que Deus fez crescer para fazer sombra para ele. Mas então no dia seguinte, Deus enviou um verme, feriu a aboboreira e a derrubou. E aí o sol estava tão forte que feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E aí ele ficou muito triste, ele queria morrer, basicamente. E Deus falou para Jonas: fazes bem que se ires por causa da aboboreira. E ele estava achando que ele estava certo ainda, falou: faço bem que me revolte até a morte. Mas o Senhor disse então: tiveste tu compaixão da aboboreira, da qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. Então, bom, basicamente, mesmo que fosse uma cidade pecadora, Deus criou cada uma daquelas pessoas. Então, ele estava mostrando para Jonas que ele estava mais preocupado com a árvore do que com as pessoas da cidade, sendo que o trabalho que Deus teve na vida daquelas pessoas foi muito maior. Então, é assim que acaba esse livro. Muito provavelmente depois disso Jonas compreendeu a vontade do Senhor. E enfim, voltando aqui para Mateus. Então, Jesus também fala, após ele dizer que ia ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, ele diz que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então, Jesus está dizendo que ele é maior do que Jonas, assim como ele fala que é maior que Abraão, maior que Moisés, porque ele é o Filho de Deus. E então, basicamente, por enquanto é isso da Bíblia. Esse é o Evangelho, então. O Evangelho significa, então, que nós somos salvos
pelo sacrifício que o Messias fez por amor de nós, sendo nós ainda pecadores, para que pudéssemos então ser perdoados e receber a vida eterna através do sacrifício de Jesus. E basicamente, tudo que você tem que fazer é entregar a sua vida para Deus, se render, parar de tentar fazer apenas tudo por você mesmo e entregar a sua vida para Jesus. Porque a Bíblia diz que nós precisamos da graça do Senhor. E todos pecaram e todos estão, portanto, destituídos da glória do Criador. E, cara, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, provavelmente se você tá aqui, você já fez isso. Mas para quem ainda não fez isso, cara, vem do jeito que você tá. Vem do jeito que você tá, porque você não vai conseguir se consertar sozinho. Nós somos falhos. Mas com a ajuda de Jesus, Ele não vai chegar escancarando a porta, cara. Ele vai te mudando aos poucos. É um processo. Mas Ele diz que Ele é o pão da vida e Ele é o caminho. E Ele pode trazer a vida eterna para você e paz. E o amor dele. Então, e nada substitui isso. Então, bom, por isso entregue sua vida para Jesus, cara. E antes mesmo da criação do mundo, Jesus já estava lá. A Bíblia diz isso. Jesus fala isso. Então, por isso que também está escrito que ele é o primogênito de Deus. Ele é o primeiro gerado, o primeiro criado, entende? Antes mesmo do mundo, antes mesmo de qualquer pessoa, das plantas, dos animais, Jesus foi o primeiro gerado por Deus. Então, bom, a parte da Bíblia está finalizado basicamente. Agora eu gostaria de ter uma conversa rápida para você que acha que Deus é injusto. Cara, Deus não é injusto. Sim, nós somos maus. Talvez seja difícil de compreender num primeiro momento. Mas temos que aceitar que nós somos imperfeitos e que nós precisamos da ajuda de Deus. Entende? Então, muitas pessoas se afastam da igreja, ou não da igreja, se afastam de Deus e de Jesus por causa dos falsos profetas, por causa dos hipócritas. Tá um mundo bem confuso hoje em dia. Mas pode ter certeza que se você realmente buscar a Deus, perguntar para Ele se Jesus realmente é o caminho e buscar Ele de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. E o negócio, cara, é esquecer os hipócritas e olhar para Cristo. Ele é a referência. Jesus é a nossa referência. Então, os seres humanos são falhos e imperfeitos. Mas se você olhar para Cristo, você vai ter uma rocha sólida. Algo que você pode não entender todos os desígnios de Deus, mas Ele é fiel. Isso faz parte da natureza dele, ele é justo e é perfeito. Então, vale a pena buscar, você não vai se arrepender. Então, bom, se você acha que Deus é injusto porque muitas pessoas não vão ser salvas, é porque você ainda não conhece ele de verdade, entende? É muito complexo. Tem que estudar bastante e buscar para começar a entender isso. Mas assim, cara, o mal existe, você concorda? Existem pessoas que matam as outras, pessoas que
para ganharem seus milhões, seus bilhões, fazem com que outras milhões adoeçam, entende? Para vender muitas vezes remédios, para vender alimentos que vão fazer muito mal para a saúde daquela pessoa. Pessoas que indiretamente ou diretamente matam outras ou servem a coisas malignas, entende? Então o mal existe. Então chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, principalmente hoje em dia. Você tem que tomar essa decisão para sua vida, porque não tem como ficar em cima do muro. Então ou você decide que você vai buscar a Deus e servir ao bem, ou você, querendo ou não, já está servindo ao mal, entende? Porque a Bíblia diz que nós não podemos ter dois senhores. Você só pode servir a Jesus Cristo, ou ao Criador, ao Pai, ou você vai estar, se você estiver buscando só as coisas desse mundo, as coisas materiais, independente do que seja, você vai estar servindo ao Deus desse mundo. E é pesado, sabe? Nós podemos conversar aqui, escreve nos comentários as suas dúvidas, seus pensamentos. Eu não tô aqui julgando ninguém, só tô tentando falar sobre a Bíblia mesmo, porque esse é o Evangelho, sabe? E não é fácil, mas vale muito a pena viver por Jesus. Porque por mais que você sofra, quanto mais você tentar se separar do mundo, se santificar, mais você vai sofrer no sentido de, com as injustiças desse mundo, você vai talvez em alguns momentos sentir solidão, mas isso é na verdade um sinal bom, porque quer dizer que você está seguindo os caminhos de Deus. Óbvio, nós temos amigos, temos familiares, mas no geral há momentos de solidão no mundo, e quanto mais você evitar as brechas, quanto menos você der brechas espirituais, mais solitário talvez você fique, porque os demônios que estão nesse mundo não vão querer nada com você, eles vão querer se afastar de você. Então, muitas vezes você pode acabar ficando sozinho, mas nossos irmãos nessa caminhada são muito importantes, sim. Só que nada substitui a sua intimidade com Deus. Você não pode terceirizar ela para um pastor, para um líder religioso. Nada substitui a sua intimidade com Deus, a sua oração, da forma que for, você buscar Ele com sinceridade, em amor e em verdade, você não vai se arrepender. Então, vamos lá. Finalizando a argumentação sobre que o mal existe, certo? Então, se você olhar para o mundo à sua volta e ver que o mal existe, você vai parar de ficar relativizando as coisas, ficar em cima do muro, pegar alguns ensinamentozinhos de Jesus, alguns ensinamentos de Jesus que você acha bonitos, como, enfim, qualquer coisa que podemos abordar em outros vídeos, esses ensinamentos. Mas, por exemplo, você falar que Deus é amor, só que a Bíblia também diz que quem ama o Criador faz a vontade dele. Então, muitas vezes, pode doer na carne, inicialmente, mas você abdicar de algumas coisas, fazer alguns sacrifícios. Mas chega uma hora que você começa a perceber que fazer a vontade de Deus traz alegria e traz paz. E que as leis de Deus nada mais são do que a direção, do que aquilo que deve ser feito mesmo. Mas o que eu quero dizer, as leis de Deus são para o nosso próprio bem, entende? Elas são uma direção. Então, mas é um processo, cara. Conforme você entrega a sua vida para Jesus, tudo muda.
Depois que você faz isso, tudo muda e não tenha medo. Às vezes você pode ter algum problema com gula, problemas na área da luxúria, problema com inveja, problema com egoísmo. Mas independente do que for, porque todos nós somos imperfeitos e temos nossas falhas, Deus vai mudando aos poucos, conforme você vai te mudando aos poucos, conforme você vai orando sobre essas coisas. E não é autossugestão. Porque eu, no meu subconsciente aqui, orei para parar de ter gula e comecei a comer menos. Não. A oração funciona. Deus se mostra através das orações também. Então, Ele se mostra através da palavra dele e através da oração. De diversas formas, Deus se mostra. Mas, por fim, eu gostaria de falar uma última mensagem bíblica, que é: Jesus não falou assim: pegue alguns dos meus ensinamentos, escolha os que parecerem bons para você, e os outros você não precisa fazer, não precisa seguir. Faz o que for interessante para você. Não, Jesus não falou isso. Inclusive, ele disse o seguinte: Jesus diz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Então, sim, não é fácil negar a carne, não é fácil talvez ter humildade e negar o seu orgulho para seguir a Jesus. Mas é isso que ele pede, você seguir ele por inteiro e não meia boca, não você achar que você está fazendo uma açãozinha boa aqui e que você vai para o céu, porque não funciona assim. Nós somos salvos pela graça. Primeiro você entrega a sua vida para Jesus, passa a buscá-lo, entende o que é a salvação que vem através do sacrifício do Messias, que não morreu por todos, porque existem pessoas más. Se Jesus tivesse morrido por todos, então o seu sacrifício teria sido ineficaz, porque pessoas vão para o lago de fogo, pessoas não serão salvas. Então, é por isso que ele não morreu por todos, ele morreu pela igreja. E a igreja é o conjunto dos salvos, é o corpo de Cristo, não é um templo denominacional. Então, tá na hora de começar a buscar a Deus por inteiro, de todo o coração, e vale a pena. Bom, acabei falando muito, eu não queria nem ter feito um vídeo de mais de 10 minutos, mas, enfim, acontece. Obrigado se você acompanhou até aqui. Por hoje, essa é a mensagem. Se puder, deixe o seu gostei aí. Nunca imaginei que eu falaria uma coisa dessa. Se puder, deixe o seu gostei. Tudo para a glória do Criador, tá? Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Muito obrigado por ter acompanhado. Fique na paz. E é só o começo.